Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso muito difícil de trazer, casos assim que envolvem crianças, são sempre casos mais difíceis assim para trazer para vocês aqui. E esse não é diferente, ainda mais que a gente vai ver que a investigação e tudo foi bem complicada e bem delicada aqui nesse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Riley Fox. Wilmington, localizado no condado de Will, em Illinois, é uma pequena cidade que conta com pouco mais de 5.000 habitantes. Por lá, é normal os moradores deixarem suas portas destrancadas, e a família Fox fazia o mesmo. A porta dos fundos da casa estava estragada e não era mais possível trancá-la, mas isso não deixou o casal preocupado, por mais que eles tivessem uma criança de apenas 3 anos em casa. Kevin Fox conheceu sua esposa Melissa no ensino médio. Eles foram ao baile juntos e foram namorados no ensino médio. Um pouco depois, o casal teve o primeiro filho, que deram o nome de Tyler. Logo após o nascimento do bebê, eles se casaram. No dia 31 de março de 2001, a família Fox tinha agora mais um novo membro. O casal teve o segundo bebê, que recebeu o nome de Riley. A criança era a alegria da família. Ela era uma menina muito sorridente que encantava a todos. Kevin sempre estava com os olhos em Riley, e ela era a garotinha do papai. Na primavera de 2004, a pequena Riley estava com 3 anos. Ela participou do casamento dos tios e todos se lembram de como ela estava feliz e sempre perto do seu pai. No dia 5 de junho daquele ano, Kevin e seu cunhado foram em um show naquele sábado. Melissa estava em Chicago com alguns amigos para uma corrida. Já estava tarde naquele sábado e as crianças estavam dormindo na casa dos avós. Mas mesmo assim, Kevin foi até a casa e pegou as crianças. Ao chegar com os dois em casa, ele ajeitou as crianças no sofá, já que as camas não estavam com lençóis limpos, e foi para o seu quarto dormir. Na manhã seguinte, o Kevin foi acordado pelo Tyler e ele disse que ele não conseguia encontrar a sua irmã em um lugar nenhum. Seu pai achou isso muito estranho, ele procurou pela criança em todos os cômodos da casa, mas a criança não estava em local nenhum. Isso era muito estranho e não fazia o menor sentido, e ele sentiu que alguma coisa tinha acontecido. Então ele falou até com os vizinhos para ver se alguém viu alguma coisa, mas ninguém tinha visto nada. Ele chamou a polícia, contou o que aconteceu, que a garotinha simplesmente desapareceu durante a noite ou pela manhã, e que é claro que ele estava muito preocupado. Nesse momento, a Melissa ligou para o Kevin para saber como estavam as crianças e ele teve que dar a notícia de que não encontrava a Riley. No mesmo dia, as investigações começaram e muitas pessoas se juntaram às buscas por Riley. A polícia procurava pistas na casa da família Fox. Não havia sinais de entrada forçada, nada faltando, mas eles notaram a fechadura quebrada na porta dos fundos. Kevin explicou que a porta estava estragada já há algum tempo. Um pouco depois, uma das pessoas que estava ajudando nas buscas encontrou o corpo de uma criança virado para baixo em um riacho nas proximidades de Forsyth Woods. Mais tarde, o corpo foi confirmado como de Riley Fox. No mesmo dia e no mesmo quarteirão da casa da família, a polícia atendeu ao assalto. O roubo ocorreu na casa do outro lado da rua da família Fox e de início a polícia acreditou que os dois casos pudessem estar ligados. Mas depois de alguma investigação bem rápida, isso foi descartado. Um carro de cor vermelha também foi visto rodeando a área naquele domingo de manhã. No local do crime, a polícia encontrou 2 tênis brancos no riacho, que combinavam com pegadas encontradas na margem do riacho. Dentro da língua do sapato, mostravam as letras EBY, escritas com um marcador. Os sapatos foram colocados em evidências, mas não ficou evidente se eles estavam relacionados ao crime de acordo com as autoridades. A autópsia descobriu que Riley Fox morreu afogada e estava viva quando entrou naquele riacho. Ela tinha fita adesiva na boca e estava amarrada. A criança tinha alguns ferimentos na cabeça e havia evidências de que ela foi abusada sexualmente. DNA e outras evidências forenses foram coletadas e enviadas ao laboratório. A polícia queria entender o que tinha acontecido com a criança.
O primeiro suspeito do caso foi o Kevin, o próprio pai da menina. Isso porque ele foi o último a vê-la com vida e a polícia soube que ele ficou sozinho com os 2 filhos. Eles falaram com vários amigos da família e parentes e apresentaram essa possibilidade de Kevin estar envolvido, mas todos falaram que não acreditavam nisso, já que o pai sempre mostrou que tinha muito amor por sua filha. Os investigadores decidiram entrevistar Tyler Fox, que tinha apenas 7 anos no momento. Ele estava dormindo na sala junto com sua irmã naquela noite, e foi a primeira pessoa a perceber que ela tinha ido embora. Mas a entrevista com a polícia foi muito mal conduzida. A entrevista de Tyler Fox aconteceu no Child Advocacy Center, por um especialista em entrevistar crianças. Ele perguntou se o pai tirou Riley de casa mais de uma vez. Na verdade, ele perguntou a Tyler 168 vezes se seu pai havia tirado Riley da casa. Tyler ficou chateado e começou a chorar histericamente, mas o entrevistador continuou pressionando para que a criança culpasse o pai. Mesmo depois de perguntar ao garotinho tantas vezes, ele insistiu que seu pai não tirou Riley da casa. Meses se passaram e a investigação continuou. A polícia encontrou uma fita de vigilância de uma loja de conveniência local, que mostrava um carro semelhante ao de Kevin saindo da área em direção a Forest Woods, no início da manhã do dia que a criança desapareceu. Em setembro daquele ano, a polícia chamou Kevin e Melissa para contar o que eles haviam encontrado. Quando eles chegaram na delegacia, eles foram separados. A sala para a qual Kevin foi levado foi projetada para facilitar a gravação, mas as câmeras foram desligadas durante o interrogatório. Segundo Kevin Fox, as autoridades começaram a acusá-lo de agredir sexualmente e assassinar sua filha. É claro que ele negou muito todas essas acusações várias vezes. Ele disse que os policiais o ameaçaram e o também repreenderam. A polícia deu-lhe um teste do polígrafo que Kevin concordou em fazer. Segundo a polícia, Kevin falhou no polígrafo. Eles continuaram a gritar com ele e insistir que ele matou Riley. Eles até trouxeram Melissa e disseram a ela que Kevin matou Riley. Melissa não acreditou nisso e, é claro, defendeu o marido, e depois desse momento eles foram separados novamente. Eles repreenderam Melissa por não se voltar contra o marido. Após 14 horas de interrogatório, a polícia sugere que talvez tenha sido um acidente. Kevin diz que se sentiu esgotado mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Ele sentiu que não havia mais saída. Ele confessou que acidentalmente bateu na cabeça da criança com a maçaneta da porta do banheiro e entrou em pânico, levando-a para o riacho. A polícia anunciou que Kevin Fox havia confessado e estava sendo acusado de assassinato em 1º grau. Kevin imediatamente retratou a confissão e insistiu que a polícia havia coagido a confissão. O procurador do condado de Will, Jeff Tonczak, estava concorrendo à reeleição e enfrentando um adversário muito difícil, James Glasgow. Muitas pessoas acreditaram que ele precisava de uma vitória de alto nível para garantir sua vitória eleitoral. Apesar de anunciar a prisão de Kevin Fox poucas semanas antes da eleição, James Glasgow venceu a eleição naquele ano. Enquanto isso, Kevin Fox estava na prisão aguardando julgamento. O estado estava buscando a pena de morte. Kevin estava muito preocupado, pois não sabia como iria sobreviver na prisão, já que os outros presos sabiam que ele estava na prisão, aguardando julgamento por abuso sexual infantil e acusação de assassinato. Kevin estava com medo, mas sua família conseguiu um advogado de alto nível, Kathleen Zellner. Ela é conhecida por ajudar clientes injustamente condenados. A advogada descobriu que o DNA do kit de estupro de Riley foi enviado ao FBI, mas nunca havia sido testado. O FBI disse ao novo procurador do estado que os investigadores do condado de Will disseram ao FBI para parar de testar as amostras depois que Kevin Fox foi preso. O teste de DNA revelou que Kevin Fox não foi o responsável pela agressão sexual e o assassinato de sua filha. Kevin Fox deixou a prisão com as acusações contra ele retiradas. Melissa nunca deixou de apoiar o marido. Ao investigar a confissão coagida, Kathleen descobriu que Kevin foi chamado de assassino de bebês, foi ameaçado de estupro na prisão e prometido clemência se confessasse uma teoria de morte acidental. Kevin e Melissa Fox entraram com uma ação federal contra o estado de Will. Os dois explicaram que ambos receberam julgamentos severos em sua comunidade. A advogada alegou que a polícia se concentrou em Kevin Fox e ignorou evidências que pode ter ligado o verdadeiro assassino, incluindo sapatos, relatos de um carro vermelho nas redondezas e os roubos. Os Fox ganharam o processo e receberam 8,5 milhões de dólares. Como Kevin não era mais culpado, o caso de Riley Fox foi reaberto. Em 2009, 5 anos após o assassinato, o FBI assumiu o caso.
Os investigadores do FBI receberam uma dica de uma mulher anônima. Ela estava namorando um homem que estava fora da prisão em liberdade condicional e moravam em Wilmington em junho de 2004. Ela disse que seu namorado agiu de forma estranha sobre o assassinato e a deixou desconfortável. Ela disse que ele estava na prisão novamente depois de abusar sexualmente de um parente. O homem foi identificado como Scott Eby. Scott Eby nasceu em 22 de julho de 1971. Scott teve uma infância conturbada e também foi abusado. Ele teve problemas quando jovem por roubar coisas de casa e também da escola. Quando ele tinha 17 anos, Scott foi enviado para a prisão. Sua primeira condenação foi por falsificação em 1988. Ele foi então enviado para a prisão em 1992 por roubo. Ele voltou para a prisão novamente em 2000 por roubo. Scott passou a maior parte de sua vida adulta na prisão, mas em intervalos que estava solto ele se casou. Sua família afirmou que Scott abusou de sua esposa fisicamente e ela acabou se divorciando dele. Scott estava em liberdade condicional em 2004 e morava com sua mãe em Wilmington, a cerca de 1,6 quilômetros da casa da família Fox. Em 2005, Scott foi condenado por abusar sexualmente de um membro de sua família. O FBI descobriu que Scott tentou cometer suicídio muitas vezes, inclusive no dia do desaparecimento de Riley. A polícia respondeu à casa de Scott Eby naquele dia, mas não ligou os dois incidentes. O FBI foi falar com Scott na prisão, mas ele negou saber qualquer coisa sobre o assassinato de Riley Fox. Depois que os agentes do FBI deixaram a prisão, Scott ligou para sua mãe e disse que ela tinha que ir vê-lo uma última vez, que ele tinha feito algo muito ruim. Mais tarde, ele confessou à sua mãe que matou Riley Fox. Ele escreveu uma nota de suicídio em que confessou o assassinato naquela noite e tentou cometer suicídio enforcando-se em sua cela na prisão. Scott sobreviveu ao incidente e deu uma confissão gravada em um vídeo aos agentes do FBI. Ele disse ao FBI que estava sob influência de cocaína e álcool e decidiu assaltar algumas casas naquele dia. Ele entrou na casa do outro lado da rua dos Fox. Então depois ele foi ligado ao roubo que aconteceu naquele dia. Ele também disse ao FBI que estava com um carro vermelho que foi visto na área, relatado à polícia como suspeito. Ele disse que encontrou a casa dos Fox e percebeu que a porta dos fundos não estava trancada. Ele entrou na casa querendo roubar alguma coisa. Quando ele entrou na casa, ele percebeu as duas crianças dormindo na sala e imediatamente ele ficou obcecado pela Riley. Então ele pegou a criança, sequestrou a criança, colocou em seu carro e foi em direção àquele riacho. Perto do riacho tinha um banheiro público e lá ele acabou abusando sexualmente dela. Então, em um momento, ele utilizava uma bandana em seu rosto para que a criança não pudesse, digamos que, identificá-lo mais tarde, só que em um determinado momento a bandana acabou escorregando do rosto dele e a criança viu ele. Então, ele ficou desesperado, disse que não sabia mais o que fazer, porque ele seria pego e tudo mais. Então, ele acabou colocando uma fita na boca da criança e deixou ela no riacho para morrer. O mais triste nesse caso foi que ele contou para a polícia que a garotinha passou o tempo inteiro chamando pelo pai, chorando por ele, e a gente viu que o pai acabou sendo acusado de algo que ele não fez, então isso deixa o caso ainda mais triste. Os sapatos encontrados no riacho tinham EBY escrito dentro da língua e combinavam com as impressões dos sapatos na margem. O sobrenome de Scott Eby é escrito EBY. Scott admitiu que eram seus sapatos. Ele disse que os tirou e jogou no riacho para evitar a conexão com as pegadas. Scott Eby se declarou culpado de 5 acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de agressão sexual criminal de uma criança em 10 de novembro de 2010. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Melissa e Kevin tiveram outra filha juntos, mas o casamento não durou. Ambos agora estão casados novamente e com mais filhos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu falei, já se trata de um caso de uma criança e foi pior ainda porque o pai foi acusado de algo que ele não fez. Imagina o quanto doeu para ele isso, sabendo que ele era inocente e ver todo mundo julgando ele, dizendo que ele matou a filha que ele tanto amava. E o mais triste de tudo, com certeza, foi que a garotinha chamou muito pelo pai e que muitos depois ali acreditaram que ele era o suspeito e tudo mais, principalmente por causa da polícia que não quis investigar direito o caso, achou mais fácil colocar a culpa nele. Eles não tinham nenhuma evidência de que foi o pai, mas mesmo assim ele acabou ele poderia até ser condenado à morte se não fosse a advogada. Então a advogada também fez um ótimo trabalho nesse caso e a gente vê que ele acabou confessando algo que ele não fez por causa que os policiais praticamente obrigaram ele a fazer isso e a gente sabe que isso acontece. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem
e até o próximo.